nossa lição de hoje é a de número 6 do nosso trimestre. Vai estudar o capítulo 7 e o capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Marcos. O tema da nossa lição é o Senhor O tema da nossa lição hoje é o servo é o Cristo. O servo é o Cristo. Nós temos, irmãos, 3 objetivos nessa manhã com esta lição. Aí, para aqueles que gostam de anotar, falar para os irmãos que nós temos 3 objetivos. O primeiro é assumir como servos o compromisso missionário. Nós vamos ver ao longo desta lição que o próprio Jesus se comporta como missionário. Ele chama para si esta responsabilidade de evangelizar outros povos e de levar este evangelho que ensina que, tão embora Jesus esteja vindo para os judeus, a salvação não é somente para eles, mas a salvação é para todos aqueles que aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador. O outro objetivo que nós temos nessa manhã com esta lição é de praticar a justiça e a humildade seguindo o exemplo de Jesus. Nós veremos também ao longo desse texto do capítulo 7 e do capítulo 8, em repetidos momentos, o Senhor servindo, cuidando, amando, matando a fome do povo, agindo como um servo, e um servo humilde. E terceiro objetivo da nossa lição é de ensinar a todos que Jesus convida à salvação. Nós temos um texto áureo nesta lição que está em Mateus no capítulo 8, versículo 29. Marcos capítulo 8, versículo 29, que diz: Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. A nossa verdade prática diz que Cristo é o único que pode transformar o nosso ser de dentro para fora. Meus irmãos, nos capítulos 7 e o capítulo 8 de Marcos, a gente vai perceber a essência da verdadeira espiritualidade revelada por Jesus. Quando eu estava fazendo a leitura do texto bíblico, tanto quanto a leitura do comentário bíblico da nossa lição, da escola bíblica, eu estava até comentando lá em casa que se Jesus Cristo revela ou vem trazer a essência do verdadeiro evangelho, a gente já pode subentender que existe também um falso evangelho, uma falsa espiritualidade. E eu estava pregando ontem no culto Geração Viva aqui com os jovens e adolescentes, e eu bati um pouco nessa tecla sobre a sã doutrina, que não é uma novidade do nosso tempo. Desde o tempo de Jesus já existia um ensino do falso evangelho e da falsa espiritualidade. Nos capítulos 7 e o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, Jesus ele vem trazer uma essência do que é a verdadeira espiritualidade. No capítulo 7, no versículo 5, a gente já começa aí com uma acusação, é o que traz inclusive o comentário da nossa lição, que é uma acusação que é feita. Que acusação é essa? Capítulo 7, versículo 5. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com a mão por lavar? O que é que estava acontecendo aqui? Os fariseus, grupo religioso ali da época, procurando meios para incriminar Jesus, a gente já estudou isso aqui em outras aulas, observando em todo o tempo o que era que Jesus fazia, o que era que os discípulos faziam, o que eles falavam, o que eles pregavam, e tentavam fazer o quê? Questionar o ministério de Jesus, tentavam questionar a autoridade de Jesus, tentavam desacreditar Jesus.
tentavam atacar Jesus de alguma forma e, como a gente já viu inclusive aqui em outras lições, acharam um pretexto para matá-lo. E aí aqui no capítulo 7, a gente percebe que esse grupo de fariseus, de religiosos ali, chegam a questionar: poxa, por que os teus discípulos não estão em conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem por lavar, com as mãos por lavar? O que era que isso aqui queria dizer? Primeiro, a gente precisa entender que aqui no primeiro século, o povo judeu tinha a Torá, que era a lei que foi dada a Moisés. Os irmãos lembram disso, amém ou não amém? Então Moisés recebeu uma lei escrita, e essa lei era ensinada, era pregada, era aprendida, era decorada, que era a Torá. Mas, e quando tem o mais, irmão, normalmente vem um problema logo depois, né? Mas existia também uma tradição. Que tradição era essa? O povo acreditava que Moisés tinha recebido a lei escrita e uma lei que era oralizada, era falada. Como é que eu vou explicar isso aqui? Se a gente tinha um texto canônico, estava escrito, foi dado a Moisés e era seguido, criou-se no mesmo período uma ideia de que Moisés também tinha recebido uma lei que não foi escrita. Que ele fez usando termos bem tecnológicos aqui, ele fez um download de uma lei que não foi escrita, mas que era passada de boca em boca, que era ensinada. Vejam só. Vocês já ouviram uma conversa que diz que a cada conto aumenta um ponto? Imagine 2000 anos de tradição passada de boca em boca, o que não foi agregado a uma verdade que pode ter sido dita a Moisés. Nesse contexto aqui, a gente está falando assim, olha, as pessoas queriam julgar, queriam culpar os discípulos de Jesus por algo que não estava escrito na lei. Mas eles entendiam que era pecado. Hoje em dia a gente está vendo aí uma insegurança jurídica muito grande acontecendo no país. Eu não vou entrar em política aqui, mas eu queria só citar uma insegurança jurídica que acontece porque alguém pega a lei e diz assim: eu acho, eu interpreto, e se eu interpreto dessa maneira, a minha interpretação da lei é a lei. E os irmãos estão vendo os desdobramentos disso, né? Aqui no capítulo 7 de Marcos, a opinião pública de uma tradição que era passada de boca em boca era compreendida aqui como uma verdade. Queriam acusar Jesus de estar, os seus discípulos, cometendo um pecado, porque Jesus não seguia uma tradição. Mas, irmãos, olha a acusação. O comentarista da nossa lição vai fazer um comentário interessante sobre isso. Ele vai dizer: olha, segundo a tradição rabínica, Moisés recebeu não uma, mas 2 leis no Monte Sinai. No texto bíblico nós não encontramos a evidência disso, certo? Ou seja, era uma tradição rabínica, como o próprio comentarista diz para nós. A Torá, que era escrita, e a Misná, eu acho que é assim que pronuncia essa palavra, que era uma tradição oral, era falada. Esta, a Misná, consiste em comandos verbais, prescrevendo com riqueza de detalhes como a Torá deveria ser aplicada nas mais variadas circunstâncias do cotidiano, sendo transmitidos às gerações sucessivas. Na época de Jesus, para os fariseus, a adesão à tradição oral era tão importante quanto a obediência à própria Torá. Mas, irmãos, nisso eu vejo um contrassenso muito grande. Porque para nós que seguimos a Cristo, a palavra de Deus é o nosso guia de fé e de prática. Porque todos os momentos que nós passarmos a tratar os achismos, o eu acho que,
ao invés de assim diz o Senhor, a gente vai entrar por um caminho difícil de sair. Nós, mais do que nunca, precisamos buscar o assim diz o Senhor do que eu acho que. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã? Amém ou não amém? Quando eu estava, irmãos, fazendo a leitura do texto bíblico aqui, eu comecei a lembrar, e estudando em casa, minha lição está toda arriscada. E eu lembrando de em vários momentos que a igreja brasileira, por exemplo, se envolveu em situações muito complicadas por causa de eu acho que. E a gente precisa ter claro, irmãos, também, o que é a doutrina, a sã doutrina, que é a palavra de Deus, com a tradição. Por que a gente precisa ter esse cuidado hoje? Porque no tempo de Jesus isso aqui já dava problema. Entenda que essa mitzvah que o comentarista da lição traz para nós era uma tradição, era uma cultura, era um comportamento, era um costume, não era em si a palavra de Deus. E aí nesse contexto aqui que o comentarista traz para nós, eles estavam perseguindo Jesus por isso. Agora tem uma outra coisa aqui que vale a pena a gente ressaltar, que essa acusação que eles estavam fazendo dos discípulos de Jesus por não lavarem as mãos, não era de todo sem fundamento. Eles estavam se fundamentando em alguma coisa que sim era a palavra de Deus. Quando a gente vai fazer uma leitura lá de Levítico, de Êxodo, a gente sabe, a gente já conhece que no templo, no tabernáculo, quando ia oferecer os sacrifícios, existia um rito de purificação. O sacerdote, ele fazia uma lavagem para então oferecer o sacrifício. Jesus não está quebrando aqui no contexto da alimentação diária esse ensinamento que era do Antigo Testamento. Ele não está quebrando. Ele não está pecando. Vamos ser sinceros aqui? Vou abrir um parêntese. Comer, irmão, sem lavar a mão, pode não ser muito higiênico, mas pecado não é não. Então pode ser que os discípulos tivessem uma higiene questionável. Mas eles não estavam cometendo um pecado. Mas a tradição dizia que eles estavam cometendo um erro por não lavarem as mãos para fazer as refeições. Eles estavam acusando Jesus de não fazerem a purificação. E a questão de pureza era muito importante para aquele povo. Naquele contexto judaico ali do primeiro século, a purificação era extremamente importante, porque eles ainda seguiam os ritos do judaísmo. Essas leis orais aqui para eles eram extremamente importantes. E o comentarista traz uma informação aqui, um dado que vale a pena a gente observar. Questões de pureza ocupam 25% dessa mitzvah. Daí o motivo dessa obsessão farisaica pelo tema da pureza. Porém aqui não tem a ver com a higiene, mas com ritos de purificação. Então veja que essa acusação aí se baseia... Essa acusação aí está se baseando apenas nessa tradição oral. Aponta para um rito de purificação lá no Antigo Testamento. Aponta. Mas o contexto lá era outro, o rito lá era outro. E quem deveria fazer essa purificação era o sacerdote que faria o sacrifício. Fariseus, dando prosseguimento no comentário da lição. Fariseus e escribas se escandalizaram com o fato dos discípulos de Jesus não lavarem as mãos antes de comerem. No entanto, essa conduta em nada ofendia a lei de Moisés, que da sua parte apenas exigia os sacerdotes que lavassem as mãos e os pés antes de oferecer sacrifício. Olha a referência bíblica aqui, Êxodo capítulo 30, versículo 18 ao 21. A verdade é que diversos preceitos humanos foram acrescentados à lei de Deus, impondo à vida espiritual do povo um fardo pesado e difícil de carregar.
como nos dias de Jesus, hoje, quando nós incutimos, quando nós agregamos, quando nós aderimos verdades humanas, culturas humanas, achismos humanos, os desejos humanos, a palavra de Deus, a gente coloca sobre o povo de Deus um fardo difícil demais de carregar. E essa, irmãos, é a falsa espiritualidade. Essa falsa espiritualidade de você viver de uma aparência, de você querer que as pessoas carreguem um fardo pesado demais para parecerem santos, sem serem santos na essência. E engraçado é que é nesse contexto aqui que a gente está estudando, que Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu acho que acrescenta a nossa compreensão nessa manhã, eu fazer um comentário aqui acerca sobre o fardo e o jugo que Jesus está falando. Porque vai ajudar a gente a entender esse contexto aqui, olha só. Da mesma forma que os rabinos ensinavam essa lei que era transmitida de uma maneira oral, essa interpretação do rabino acerca da lei era chamada de o jugo do rabino. Então, a interpretação dessas mais de 600, eu acho que o número é inclusive maior, de interpretações dessa lei oral, eu não estou falando da lei escrita, eu não estou falando da Torá, eu estou falando dessa tradição que no judaísmo eles acreditavam que também era uma segunda lei que Moisés recebeu. Essa interpretação que o rabino fazia da lei era chamada de o jugo do rabino. Então, esses julgos, essas interpretações, a gente tinha rabinos muito renomados. A gente tinha Gamaliel. E cada um fazia a sua interpretação e a partir dali ensinava aos meninos que eram levados ao templo para aprender a tradição, que era chamado de Talmidim, eram pequenos discípulos. Aí nesse contexto Jesus volta e diz assim: olha, eu também tenho um jugo. É nesse contexto que Jesus chega e diz: eu também tenho uma maneira de interpretar a lei. É nesse contexto que Jesus diz assim: olha, eu também tenho um jeito de a gente chegar a Deus sem esse peso que estão colocando sobre os ombros de vocês. Aí ele diz: aprendei de mim. Eu vou ensinar a vocês. E aprendam, porque o meu jugo meu fardo é leve. Irmão, você consegue entender o contexto poderoso disso aqui? Jesus está dizendo assim: olha, essa tradição que eles estão querendo colocar sobre vocês é pesada demais, mas aqui eu tenho para ensinar é leve. Irmão, o evangelho é um evangelho de liberdade, é de vida com abundância. Porque o fardo é suave. Essa interpretação de Jesus, o jugo, é um jugo que a gente consegue carregar. Não será posto, irmão, sobre nós um jugo pesado demais que nós não consigamos carregar, porque dessa maneira ficaria impossível seguir a Cristo. Eu não estou querendo dizer que isso aqui virou festa e que não tem peso nenhum, não é isso. Mas quando Jesus nos convida a tomar a nossa cruz e segui-lo, é porque é uma caminhada que por causa dele é possível. Nós estamos aqui nesta manhã, irmãos, porque por causa de Jesus, através dele, é possível trilhar essa caminhada de salvação que ele nos propõe. Amém? Então, a acusação foi feita de que o povo que seguia Jesus, aqueles discípulos, não eram puros, estavam negligenciando a lei da pureza. Mas isso não ficou barato, porque Jesus agora refuta no versículo 8 no versículo 8 do capítulo 7. Diz assim: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens.
Jesus foi contundente em sua resposta, denominando os seus contendedores de hipócritas. O que é hipócrita, gente? A hipocrisia é o quê? Uma falsidade. É você dizer que é sem ser. É você defender uma coisa que nem você faz. Isso é hipocrisia. E Jesus chama os seus opositores de hipócritas. Para demonstrar a pertinência da sua colocação, o servo, Jesus, invoca a lei e os profetas e cita Isaías. Olha que interessante. Jesus diz o que o profeta Isaías escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está onde, irmãos? Você está acompanhando comigo aí? Honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ele também cita Moisés: honra o teu pai e a tua mãe. E aí Jesus agora dá uma voadora, se é que a gente pode chamar assim. Jesus chega dando uma rasteira aqui quando ele cita isso. Por quê? Porque resgata assim a primazia da lei de Deus para guiar a vida do homem. Quando Jesus cita isso aqui, para honrar pai e mãe, Jesus está lançando na cara deles aqui uma hipocrisia que eles cometiam e cita aqui a lei da Corbã. Cita Corbã. Aí eu fui ver o que era isso. Eu vou compartilhar com vocês aqui. A Corbã era como se fosse um voto. Era uma promessa que era feita. Que promessa era essa? Você fazia um sacrifício, você consagrava algo a Deus, mas isso que você consagrava a Deus não era entregue naquele momento no templo. Porque os irmãos estão lembrando aqui que no contexto do Antigo Testamento, as ofertas eram trazidas ao templo, eram sacrificadas, eram consagradas no templo e lá ficavam. Os irmãos lembram disso? Inclusive, quando Ana consagra Samuel, ela cria Samuel e depois ela vai entregar Samuel no templo, porque era consagrado. Ela vai fazer essa entrega dessa oferta que ela fez. Só que a Corbã, vejam bem, era um voto diferente. Olha o que criaram lá. Eu vou consagrar a minha casa ao Senhor, mas eu vou ficar morando na casa. Quando eu morrer, aí o sacerdote pode vir e então tomar a minha casa e fazer o que melhor entender com ela. Irmãos, estão entendendo isso aqui? Amém ou não amém? Olha que povo hipócrita. Eu vou usar a mesma palavra que Jesus usa. Muitos homens poderosos, quando os familiares estavam passando por dificuldades, eles eram remidores, eles deveriam ser remidores, ajudar os pais, ajudar os irmãos, socorrer financeiramente aqueles que estavam passando por necessidade. Mas sabe o que esses homens faziam? Corbã. Sacrificava tudo que tinha ao Senhor. E aí, isso só seria entregue no templo quando eles morressem. Olha, irmão, eu não tenho nem palavra para falar isso aqui, eu não tenho nem palavra para descrever isso aqui. Olha que interessante. Então eu vou o seguinte: assim é fácil. O Marcelo está falando aqui, assim é bom demais. Porque não existe aqui sacrifício. Existe o quê? E mais do que isso, sabe o que é que existe aqui? Uma idolatria, uma necessidade de se aparecer. Os irmãos conseguem perceber isso, esse comportamento? É muito bonito você dizer assim: ah, porque tudo que eu tenho é consagrado ao Senhor. Eu sou santo, irmã Isa. Não é? Tudo meu é consagrado ao Senhor. Entreguei tudo ao Senhor e eu continuo usufruindo daquilo que eu consagrei. Aí, por que Jesus cita aqui de honrar pai e mãe? Porque muitas vezes esses homens aqui que acusavam os discípulos de Jesus de cometer um pecado, de quebrar o rito da pureza, quebravam a palavra de Deus não honrando pai e mãe. Porque às vezes os próprios pais e mães passavam por necessidades, eles se negavam a ajudar, porque tudo que eu tenho é de quem? Irmão,
Deixa eu aproveitar aqui para fazer uma pergunta aos irmãos. A gente não está agindo assim não, né? A gente não está agindo assim não, dizendo que é de Deus, a minha vida é de Deus, tudo é de Deus, e eu continuo agindo como se fosse meu não, né? Esse dom que o Senhor te deu é de Deus mesmo? Que você diz, porque eu canto para o Senhor. Canta mesmo? Porque Deus me chamou para pregar, o meu ministério é do Senhor. É mesmo, irmão? Porque o Senhor me chamou para fazer ação social. É para a sociedade mesmo que você está fazendo? Ou é porque é bonito? É bonito a gente mostrar que a gente é crente. Irmãos, isso me preocupa tanto. Eu estou sendo sincero com os irmãos. Isso me traz uma angústia tão grande no meu coração. Porque eu vi um vídeo esses dias, eu não sei nem o nome da mulher, eu queria poder saber o nome da mulher aqui para eu dizer para os irmãos. Mas eu assisti o vídeo, eu saí do Instagram na hora, assim, eu parei e fiquei pensando, refletindo sobre isso. O que foi que ela disse? Ela falou assim, olha, Jesus não é suficiente. Porque a gente sempre quer Jesus e mais alguma coisa. Eu falei, ela falando, né, eu já processando aqui na minha cabeça um bocado de coisa. Jesus não é suficiente. Ela faz uma pausa e ela continua. A gente quer que o nome de Jesus seja pregado, mas tem que ser por mim. A gente quer que pessoas sejam curadas pelo poder miraculoso de Jesus, mas quem tem que orar sou eu. Nós queremos que pessoas sejam evangelizadas no mundo todo. Eu quero ser o missionário que vai lá ganhar uma para Jesus. Porque eu não quero só Jesus, eu quero Jesus e mais alguma. Aí quando eu estava fazendo o estudo da nossa lição da escola bíblica hoje, eu lembrei desse vídeo. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que a gente não está sendo como esses sacerdotes aqui, farisaicos? Que a gente quer mostrar uma santidade, que a gente tem uma preocupação que tem que ser visto como santo, devoto, cativo do Senhor, mas a gente está tratando tudo como se fosse nosso, porque a gente quer apenas manter a aparência. Irmão, vamos vigiar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Porque se não tiver claro, a gente vai desenhar. Vou pegar o lápis de cor de oliva ali. A gente vai desenhar até a gente entender isso aqui. Porque quando Jesus devolve para eles essa refutação, é hora de botar a mão na consciência e falar, rapaz. E continua. Segundo o costume rabínico, uma pessoa poderia devotar alguns dos seus bens ao Senhor. Isso está lá em Levítico. Embora mantendo o exclusivo controle sobre eles enquanto vivesse. Ou seja, somente com a sua morte, esses bens passariam ao uso do templo, nenhum sacrifício real demandado do ofertante. Ou seja, não existia um desprendimento do material aí. Bem diferente, por exemplo, de Davi, quando diz lá que ele vai comprar uma eira. E aí o dono da eira, não sei se lembram desse texto aqui? E aí o dono fala assim, não, meu rei, o senhor pode levar o que o senhor quiser. E ele fala assim, olha, eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Porque precisa custar aquilo que eu ofereço. Então a corbã que o Senhor aqui lança sobre a cara daqueles fariseus, é porque eles queriam oferecer ao Senhor holocaustos que não custassem nada a eles. Essa medida não passava de um ardiloso artifício para privar, sobretudo pais em sua velhice, de usufruir da prosperidade dos seus bens. Com ampla aceitação dos sacerdotes, dispensando os filhos de seus deveres para com o pai e mãe. Tradição humana, francamente violadora da lei de Deus. Como amar a Deus se desobedece a sua palavra? É o que Jesus lança para eles. E aí Jesus ele foi certeiro quando ele disse, os fariseus hipócritas. Mas Jesus ele não fica apenas na repreensão. Jesus ele traz também um ensino. Então, para concluir essa primeira parte da nossa lição, Jesus ensina algo para aqueles fariseus. E aí, irmãos,
é uma bomba que Jesus lança aí agora, essa palavra de Jesus agora, mas não desceu redondo não, desceu quadrado. Foi difícil de eles engorirem essa verdade que Jesus traz aqui para eles agora. Marcos capítulo 7, versículo 20. O que sai do homem, isso é o que contamina. Jesus, ele vai aqui, irmão, na raiz do problema. E aí me fez lembrar de um texto de Isaías no capítulo 17, capítulo 19, eu acho. Que a palavra do Senhor diz assim: enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Jesus, ele lança para eles assim: olha, vocês estão se preocupando aí com lavar as mãos, mas não são as mãos sujas que contaminam o corpo. Não são as mãos sujas que contaminam a alma. O que contamina o homem, que vocês estão aí falando e batendo no martelo aí, a lei da pureza, o que traz imundícia para o homem não é o que entra, é o que sai do homem. É o que provém do coração, porque o coração do homem é cheio de idolatria, de imoralidade, de porfias, de ódio, de intrigas, de inveja. Isso é o que traz a impureza sobre vocês, não é o fato de não lavar as mãos. Olha só o que o comentarista vai dizer para nós. O sistema da purificação dos fariseus partiu do pressuposto de que a fonte do mal era o que? Estéril. Irmão, vamos pensar aqui. Se a fonte do mal está fora, então tudo que está dentro é o quê? Puro, limpo, alvo. Não é isso que a lógica traz aqui para a gente? Se no entendimento deles o mal era exterior, por tabela, aí então eu sou o alecrim dourado. Se o mal está fora, isso aqui abre uma brecha para eles pensarem que eu sou santo e perfeito em mim mesmo, porque o que me contamina está fora de mim. O que contamina você, irmão, é seu coraçãozinho perverso, maldoso, humano, decaído. Aí tu fica aí acreditando nessas frases motivacional que diz: escute seu coração. Escuta nada. Siga seu coração só se você quiser ir para o inferno. Aí você segue seu coração. Mas o crente, irmão, lavado no sangue de Jesus, ele entende que o coração dele é cheio de imundícia. O coração dele é tão ruim que contamina o corpo inteiro. O coração é tão ruim que tu melhorar não basta. O teu coração é tão ruim que Jesus não mandou você melhorar o seu coração. Jesus falou assim: olha, morra e nasça de novo. Porque do estado que tu está aí não tem como reparar não. Esse coração teu é tão ruim. Você é tão decaído. O pecado te levou num lugar tão obscuro que não dá para melhorar não. Só tem um jeito de tu ter salvação, é tu morrer e tu nascer de novo. Mas ele também diz: calma, não tem problema, eu estou aqui para te dar vida. Irmão, quantos aqui nessa manhã podem fechar seus olhos um instante e lembrar de onde você estava antes de Jesus achar você? Aonde você estaria, irmão, se não fosse essa graça maravilhosa de Jesus que a gente recebeu de graça? Eu posso lhe dizer, irmão, categoricamente, sem medo de errar, o seu coração só te leva para o abismo. O seu coração só te leva para um amaranhado de pecado que começa como uma teia de aranha que vai terminar como uma camisa de força, vai amarrar todinho e tu não vai conseguir sair de lá. O teu coração vai te levar para um copo de cerveja para te aliviar e depois tu tá preso no alcoolismo. O teu coração vai te levar, sabe para onde? Para um trago de uma droga que depois tu não vai conseguir se ver livre dela. Começa para te aliviar. Começa você achando que tem controle, mas o seu coração ele não se satisfaz com pouco prazer não. E você vai caminhando, vai dando passos largos, e quando você vê o pecado dominou você está preso, cativo. É para esse lugar que o seu coração te leva. Que você que está me ouvindo nessa manhã, e que está me ouvindo na internet também, sabe que o seu coração nunca macuar, como dizia lá em Pirá, mascuar, nunca
vai te levar para um lugar bom, ele só vai te aprisionar no pecado. Então Jesus traz um ensino para eles. Que ensino é esse? Veja bem, o comentarista vai trazer para nós assim, de fato, o alimento que em si ingere apenas desce pelo aparelho digestivo. Mas veja, no coração, porém, residem nossas genuínas motivações e propósitos, conforme Mateus capítulo 12, versículo 34. Inclusive contaminações morais e espirituais que afetarão todos os que nos circundam. Assim, o mal não vem de fora, mas ele vem de dentro. A sua fonte não está no sistema ou em objetos, mas sim no coração humano. Antes de atentar para as nossas palavras e ações, o Senhor contempla a qualidade do nosso coração, pois dele procedem as fontes da vida, conforme Provérbios capítulo 4, versículo 23. O mesmo ensino que Jesus deu para aquele povo, a palavra do Senhor dá para nós nessa manhã. O que contamina, o que torna você imundo, não é o que vem de fora, não é o alimento que você come sem lavar as mãos. Então, embora eu reafirme, lave suas mãos porque é higiênico. Mas o que contamina você não é o alimento, é o seu coração que é enganoso. É o seu coração que é dado ao pecado. Na segunda parte da nossa lição, ele vai falar aqui sobre o evangelho alcançar os gentios. E aí eu preciso de novo contextualizar uma coisa. Até dado momento aqui, Jesus ele estava pregando ali para o próprio povo ali, no contexto da regional, para os judeus ali, sendo perseguidos pelos fariseus, mas naquela mesma região. Só que aqui, quando a gente chega no capítulo 7, no versículo 24, Jesus ele sai de onde ele estava, levantando-se, partiu para as terras de Tiro e Sidom. Agora nós estamos vendo Jesus que é o servo, se comportando como servo, quebrando mais um paradigma. Que paradigma é esse? Da mesma forma que no texto do versículo 20, que ele vai no cerne do problema e fala que o que contamina está no coração e lança essa verdade para que aqueles hipócritas ali façam a digestão dessa verdade. Jesus agora se retira do meio deles e vai para uma outra região, que não é a região da Judéia, vai para a região de Tiro e de Sidom, para falar desse evangelho e do que Jesus, ou quer dizer, do que Deus queria fazer através de Jesus no meio daquele povo. Que vamos convir aqui, irmãos, vamos convir que era outro escândalo. Porque para aquele povo, a salvação era só deles. E a gente vai ver no texto aqui, que os próprios discípulos ficam um tanto quanto incrédulos assim. Hã? Como assim? Gentios sendo alcançados pelo evangelho, salvação para quem não é judeu, que absurdo. Irmãos, para a gente pode não parecer um absurdo, porque nós somos esse povo gentil. E nós temos esse direito porque Jesus veio para os que eram dele. Não era para ir você estar nessa manhã aqui adorando ao Senhor, não. Mas aqueles que eram dele não o quiseram. E por causa do motivo de eles não quererem, terem entregado, terem matado Jesus, é que a salvação agora passa a se estender. O propósito de Deus era de fato salvar a todos. Os desdobramentos, os caminhos que Deus encontra, é que a gente fica debatendo, mas por que então Jesus já não veio? A gente fica debatendo coisas, mas Deus tem os seus próprios caminhos. E nos caminhos de Deus a gente vai aprendendo lições. E a gente percebe que aquele povo, de novo, o orgulho, eles achavam que só eles eram dignos de serem salvos. E Jesus veio mostrar que Deus, na verdade, quer salvar a todos. Aí Jesus vai para Tiro e Sidom. Esse nome é familiar para vocês, irmãos? A região de Tiro e de Sidom? Tem um personagem bíblico famoso. E que ainda hoje a gente cita esse personagem bíblico. E esse personagem bíblico nasceu nessa região aqui. Quem?
Jezabel. A gente não fala no nosso meio, vem, espírito de Jezabel. Já ouviram essa expressão? No crentez que a gente fala, que a gente tem um dialeto próprio, né? O crente, até nisso é diferente. A gente tem um crentez, e no crentez a gente fala, que espírito de Jezabel. Pois Jezabel veio dessa região aqui. E eu fico pensando, se Jezabel veio dessa região aqui, o que mais não veio de lá, meu Jesus? O que mais? Não sei nem se tinha como vir alguma coisa boa de lá, mas tem. O comentarista diz assim pra gente, ó. A partir dessa sessão, que é o versículo 24, Marcos passa a relatar o ministério de Jesus na região de Tiro e Sidom, local com ampla predominância de gentios, forte paganismo e histórica inimizade para com os judeus. Ou seja, não era apenas um povo diferente dos judeus, eram inimigos dos judeus. Tinha história de rixa entre eles. Como assim esse Jesus agora vai pregar salvação para o povo que é contra a gente? Para o inimigo nosso? Que escândalo, viu, irmãos? Esse Jesus era escandaloso. Ali, por exemplo, nasceu a rainha Jezabel, que seduziu Israel para práticas pagãs. Eu não vou entrar muito no contexto aqui do que Jezabel fazia, irmão, mas Jezabel só a misericórdia do Eterno. Jezabel era tão ordinária, mas ela era tão ordinária, que ela não teve jeito de fazer o povo de Deus se desviar dos caminhos do Senhor. Sabe o que Jezabel fez? Ela era uma sacerdotisa de uma entidade pagã, que a adoração a essa entidade era feita através de rituais de orgias. Aí, como as sacerdotisas dessa entidade eram muito sensuais, ela fez assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar essas mulheres seminuas aqui, eu vou mandar elas para o culto do povo hebreu. Olha que mulher ardilosa. Porque quando o povo hebreu começar a ver essas mulheres sensuais no culto deles, eles vão tirar a atenção do culto a Deus, eles vão prestar atenção na sensualidade das mulheres. Irmão, e foi bem isso que aconteceu. Olha que mulher ordinária. Então, muitas pessoas falam que o espírito de Jezabel, pelo menos eu vou falar aqui da minha igreja, lá em Pirá, onde eu fui criado, quando uma irmã parecia assim bem bonita, maquiada e tal, aí falava, que espírito de Jezabel. Mas o espírito de Jezabel, irmão, nada tem a ver com maquiagem, porque o texto lá de 2 Reis que fala de que Jezabel pinta o rosto, Jezabel pinta o rosto para ela não ser reconhecida. Ela está no 3º andar de um prédio. Nem é sobre a lição isso aqui, irmão, mas é conhecimento, eu vou compartilhar rapidinho. Ela estava no 3º andar do prédio. O profeta já estava em guerra contra o povo, já tinha tido uma matança para purificar o povo. E aí eles chegam no palácio onde ela estava. E eles olham e sabe o que é que ela faz? Ardilosa como Jezabel era, ela se pinta para ela não ser reconhecida. E aí a gente vai ler um dos textos, meu Deus do céu, mais violentos assim da Bíblia, pelo menos que eu me lembre. É uma carneficina que acontece, porque o sacerdote fala assim, olha, tem alguém aí que serve ao Deus vivo, e alguns criados que estavam lá obedecem ao chamado do sacerdote, pega Jezabel, ruma ela lá de cima, ruma é ótimo, né? Joga ela lá de cima. Aí a palavra do Senhor vai dizer lá em 2 Reis, que quando o corpo dela bate no chão, ela quebra, voa sangue dela nas paredes e até no cavalo que o profeta estava montado. O texto de 2 Reis vai dizer pra gente. É uma cena terrível, irmão. Aí o profeta passa por cima dela com o cavalo, vai comer, e quando está lá comendo, lembra que ela era filha de rei. Aí fala, eita, tem que enterrar a mulher. Aí quando volta, os cães já comeram ela. Irmão, é tenebroso. Eu leio isso assim. Esta mulher era de Tiro e Sidom. Se esta mulher era de Tiro e Sidom, vocês conseguem imaginar a cultura daquela região, irmão? Se esta mulher era de Tiro e Sidom, você consegue imaginar o tipo de gente que andava naquele lugar? Porque a gente é fruto do meio, não é verdade? Se ela tinha coragem de fazer esse tipo de coisa aqui, a gente consegue imaginar que Tiro e Sidom, que espécie de gente era Tiro e Sidom, e ainda era inimigo dos judeus. Seguindo, Jesus vai levar uma palavra para esse povo.
Então aqui a gente começa a perceber que Jesus ele começa a quebrar fronteiras. Não apenas fronteiras religiosas, mas geográficas, étnicas, para que o nome do Eterno seja pregado a todo o povo. E a gente pode, por exemplo, aqui ver ecoar nesse texto uma promessa que foi feita lá em Gênesis, que disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Jesus, que era da descendência de Abraão, estava indo por todas as famílias, por toda a terra, levar uma palavra que os abençoaria. Que Ele próprio era a encarnação dessa palavra de Deus. Então veja, irmãos, não era visto com bons olhos essa presença de Jesus na região de Tiro e Sidom. Os próprios discípulos achavam, meu Deus do céu, acho que eles ficavam pensando assim, o que é que esse homem está fazendo aqui? Mas Jesus, irmão, tinha um propósito. Jesus tinha lições para ensinar. O comentarista vai dizer para nós assim, olha, logo, tal visita de Jesus era não apenas embaraçosa, mas até escandalosa para os seus. Porque tudo que Jesus fez tem um sábio propósito. As lições sobre pureza e impureza deveriam continuar. Afinal, já se declarou que não há alimento impuro. Agora é tempo de proclamar que também não há terras ou pessoas impuras. Não há pessoa, irmão, que não possa ser alcançada pela mão misericordiosa do Senhor. Não há povo, não há cultura, não há tradição que sejam inalcançáveis, porque o amor do Senhor é poderoso, a misericórdia do Senhor é poderosa, Jesus Cristo é poderoso para alcançar até aqueles que são achados impuros. Irmão, quem é você e quem sou eu para dizer quem é puro ou não? Ah, porque fulano não tem salvação, porque fulano não tem jeito. Quem é você? Jesus, quando vai para Tiro e para Sidom, vai ensinar para a gente que não existem mais indignos, inalcançáveis. O povo pode até se escandalizar. Ah, mas esse povo é ruim. Ah, porque esse povo não é de boa índole. Ah, porque esse povo é profano. Ah, porque. Jesus disse assim, olha, não há alimento impuro, não há pessoas impuras. Eu vim para todos aqueles que me quiserem. E aí, irmão, Jesus chega lá. E aí Jesus recebe uma visita. Ele já estava num meio ali que já não era bem visto. Mas a coisa piora. Porque a gente entra no segundo subtópico aí, que é uma mulher sirofenícia. Capítulo 7, versículo 26. Esta mulher, conta comigo, era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha um demônio, endemoniada ainda. Vamos por escala. Primeiro era a mulher, que a gente já sabe que para a sociedade da época já não tinha um bom valor. Grega sirofenícia. Ela era rejeitada 2 vezes. Indigna, imunda. Era como se fosse assim, era o cocô do cavalo do bandido. Era a segunda pessoa depois de ninguém. Tá claro aqui? Se a gente fosse falar aqui da nossa sociedade, eu não consigo pensar, mas pense em alguém aí que a sociedade evita a todo custo, que a sociedade evita a qualquer preço, tipo crente. A gente é visto assim aí fora. Aquele povinho, crente. É assim que a gente é visto. A verdade é essa. Então era a segunda pessoa depois de ninguém. E como se não bastasse, ainda veio falar que a filha estava endemoniada. Porque a filha, irmão, tinha a mesma descendência que ela. Era mulher também, era sirofenícia, era grega também e ainda estava endemoniada. Eu imagino quem estava em volta de Jesus assim, com sua cabeça, eu acho que talvez até tenha evitado olhar para ela. Porque ela revelava tudo que eles
detestavam. E aí, essa mulher nos surpreende. Essa mulher ela nos surpreende porque ela, primeiro, ela já chega fazendo uma intercessão. Ela se põe no lugar de ajudar alguém que não é ela. Ela se põe a clamar por alguém que está em sofrimento, e o sofrimento não é necessariamente nela. Apesar de eu imaginar, irmãos, que para uma mãe, e sei na condição de pai, que quando dói nos nossos filhos, dói um pouco na gente também. Então essa mulher, ela rompe várias barreiras sociais, ideológicas, para chegar em Jesus e falar: tenha misericórdia da minha filha, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas frustrando a perspectiva de todo mundo ali que achou que Jesus fosse rechaçar essa mulher, Jesus olha para ela e ele fala uma coisa que é dura da gente ouvir. Ele fala assim: olha, é justo tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos? Essa fala de Jesus, eu acho que lembra, faz todo mundo que está em volta ali lembrar que ele conhecia a lei. Ele conhecia o modus operandi. Jesus Cristo demonstra com essa fala que ele entendia a cultura predominante ali, ele sabia. Então ele mostra ali que ele sabe que aquela mulher ela é excluída. Mas tem uma coisa, irmão, do texto que me pegou. E aí eu fui dar uma olhada, procurar alguns comentários bíblicos, olhar em algumas bíblias. E Jesus ele não diz assim: tirar dos filhos e dar aos cachorros. Ele diz assim: olha, não é certo tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Como é que eu posso explicar isso aqui? O termo, a palavra usada ali não é igual, por exemplo, ao texto, a palavra que é usada lá em Filipenses quando fala dos cães. Cachorrinhos, a palavra que foi usada aqui, que traduziu para o português como cachorrinho, é como se fosse animal doméstico. É um pet. Então, se a gente fosse traduzir aqui para um português da gente bem atual, Jesus diz assim: olha, não é possível, não tem como eu tirar dos filhos, não é certo, né? Não é plausível que eu tire dos filhos para dar para os bichinhos que a gente tem. Não eram os cães, no sentido pejorativo ruim da palavra, mas assim, você sabe que você não é como os da casa. Aí essa mulher, ela poderia ter dado um latido, ter mordido Jesus. Mas aí essa mulher, irmão, dá na nossa cara de novo. Ela bate assim, já bateu de um lado, ela volta e bate do outro. Quando ela fala assim: mas até os cachorrinhos, até os animais da casa comem das migalhas que caem da mesa. Ela está dizendo assim: ó, irmão, Jesus, eu sou a menor mesmo. Eu sou a mais improvável. Eu sei, Jesus, que eu não sou nada. Eu não sou digna de nada mesmo, não. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande que eu me satisfaço com o que cair da mesa. Quando eu fiz, irmãos, a leitura desse texto algumas vezes, eu confesso para os irmãos que algumas vezes a gente lê e a gente se coloca ali no lugar de Jesus, né? Mas quando a gente está lendo a Bíblia, orando enquanto a gente lê, a última vez que eu li esse texto, eu li como uma mulher. Eu não li mais esse texto numa condição de superioridade. Irmão, eu é que sou o cachorrinho que come das migalhas que caem da mesa, porque eu não sou digno. Nós não temos sangue azul para se comparar a Jesus, não. Está pensando o quê? Quem é filho do rei é ele. Eu, irmão, sou esse cachorrinho gentil que come das migalhas que caem da mesa. Aí a maneira como Jesus trata essa mulher, irmão, é a maneira como ele... Esse amor
esse respeito, essa graça, com que inclusive Ele cura a filha dessa mulher, é a mesma graça que é manifesta na nossa vida, irmão. Quando nós nos achegamos, irmão, com humildade diante do Senhor, essa graça manifesta sobre nós. Eu quero, irmão, que nunca mais você leia esse texto e se sinta superior. Porque a gente está do lado de Jesus, a gente fala assim, porque os discípulos podem ter pensado, não podem? Quando essa mulher chega ali do lado de Jesus, os discípulos eram amiguinhos, estava tudo de braço dado ali com Jesus, poderiam pensar, mas ela é inferior. E a gente se coloca junto com os discípulos ali, não, eu estou colado com Jesus aqui, a gente está fechado, a gente é uma equipe. Essa mulher é inferior. Não, irmãos, essa mulher somos nós. Nós somos esse povo gentil que Jesus veio alcançar. Amém ou não amém? Eu preciso encerrar isso aqui. Aí quando, eu já estou aqui, o horário já foi. Irmãos, e aí para encerrar aqui, a gente já está terminando. Quando termina esse episódio da mulher que alcança uma graça da filha ser liberta. No versículo 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Parece que as pessoas aí já estão percebendo que Jesus faz muitas coisas, né? Conforme a gente vai desenrolando o texto, a gente vai percebendo que essa terra de gente tão incrédula, que a gente falou aqui no início, né? No início do texto, de gente tão ruim. Olha, parece que essas pessoas agora estão começando a perceber que Jesus é diferente. Porque agora já estão trazendo enfermos para Jesus curar. Eu lendo o texto, irmão, eu fico com a impressão de que conforme o burburinho começou a rodar de que Jesus estava ali naquele recinto, que Jesus era diferente e que Jesus não era como o restante dos judeus que criavam inimizades e que respondiam às inimizades que eles provocavam, eles começaram a perceber que parece que esse Jesus agora vem em missão de paz. Porque começaram a levar para Jesus os enfermos, os doentes, os aflitos, os endemoniados. E Jesus vai curando esse povo. Ao invés de julgar, como provavelmente eu e você faria, ele começa a liberar cura. E aí traz esse homem, esse cego de Betsaida, né, que além de cego, ele ainda é gago. Eu não vou fazer a leitura do comentário todo. Aliás, não, perdão, irmão, eu pulei uma parte da lição. Eu estou aqui no surdo e gago, Marcos capítulo 7, versículo 32. Eu não vou fazer a leitura do comentário inteiro. Mas Jesus, ele continua aí, aplicando o conceito ali, trazendo para aquele povo o ensinamento que ele havia dado sobre pureza e impureza, sobre falso evangelho e verdadeiro evangelho. E aí chega esse homem que é gago e que também é surdo. E Jesus ora por ele. Jesus põe a mão no seu ouvido. Jesus cospe, pega a saliva, bota na boca desse homem. Não questione os métodos. E esse homem é curado, mas eu queria chamar a atenção para uma palavra. Que é quando Jesus diz assim, olha, efatá. Mas por que Jesus não usou outra palavra? Por que Jesus diz assim, olha, se abra apenas? De todo esse comentário aqui, eu vou pular tudo que ele está comentando para eu focar só nisso aqui para a gente entender. Por que Jesus usa efatá? Porque não é apenas abra-se o seu ouvido ou destrave a sua boca. Tem uma conotação aqui mais profunda. Me parece que Jesus ali quer usar uma palavra, dar uma ordem àquela enfermidade para que o deixe, mas não apenas uma enfermidade, uma limitação física. Mas Jesus destrava algo que também é espiritual. Que se abram seus ouvidos para que não apenas escute, mas ouça.
que destrave a sua boca, a sua língua, não apenas para que você fale, mas para que também pregue. E isso acontece, irmão, logo em seguida, porque quando esse homem ele é curado, a primeira coisa que imagina uma pessoa, irmão, que não falava, passa a falar. Imagina o que aconteceu aí. Uma pessoa que não fala é curada e começa a falar. Irmão, ia falar que nem eu, pelos cotovelos. E ele sai daí, logo ele começa a falar daquilo que o Cristo havia feito por ele. E aí a gente vai entrar na última parte da nossa lição para a gente encerrar, que é onde o comentarista vai trazer no capítulo 8 já, de que Jesus, ele de fato é o Cristo. Tudo que ele fez, tudo que ele foi, tudo que ele falou, testificam de que de fato ele é o Filho de Deus. O primeiro subtópico vai falar de ele alimentando os gentios. E nessa segunda multiplicação de pães e peixes aqui, é diferente da primeira, porque agora a gente vê um Jesus que ele é altamente protagonista. Nos textos anteriores que a gente leu, que a gente já viu, né, de multiplicação, os discípulos chegam para Jesus e falam, não é? Que o povo está com fome. Mas agora aqui no capítulo de Marcos, Jesus percebe. Quem percebe é ele mesmo. Ele se importa. E ele fala, esse povo já está acompanhando a gente 3 dias, esse povo está com fome. Aí os discípulos ainda esqueceram, se comportam, irmã Isa, como se esquecessem do que Jesus já fez. Vai tirar comida de onde? Está no meio do deserto aqui. E aí Jesus pergunta, temos quantos pães? Temos quantos peixes? E acontece então uma multiplicação de pães e peixes, e eles são alimentados. E fica para nós o lembrete de que Jesus, ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão que desceu do céu, que sacia a minha fome? Mas ele também sacia a fome daquele quem eu acho indigno. Ele não sacia apenas a minha fome, ele é o pão vivo que desceu do céu para saciar a fome de todos. Basta você aceitar esse favor que ele oferece. E somente ele pode matar uma fome que não é apenas carnal. Somente Jesus pode matar uma fome que também é espiritual. E eu fiz até uma pergunta aqui na minha lição. Eu perguntei qual é o tipo de pão que a gente tem procurado hoje em dia. Porque se Jesus é aquele único que pode matar a fome espiritual, Jesus é o único que sacia a nossa alma, também é verdade que nós temos procurado em outras fontes saciar a nossa fome e a nossa sede. Fica o questionamento para nós, eu não vou me demorar nisso aqui, mas se pergunte, irmão, com o que você tem tentado matar a sua fome? No tópico 2 a gente vai ver o cego de Betsaida. Porque essa cura do cego de Betsaida tem uma coisa interessante para nós. Eu não vou fazer a leitura do comentário, mas ela se dá em 2 etapas. O que acontece, pastor? Jesus vai orar por esse homem e essa cura ela não é instantânea. Jesus ora por ele e aí ele abre os olhos e ele diz que ele enxerga, mas ele enxerga como? Os irmãos lembram aí? Ele não tem uma visão clara, ele diz que ele enxerga como se os homens fossem como o quê? Como se fossem árvores. Ele não tem clareza na visão. Mas esse texto, irmãos, ele não está solto e descolado não. Ele tem um apontamento. A verdade do justo, a vereda do justo. Provérbios capítulo 4, versículo 18. É como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até que seja o que? Dia? Quando Jesus cura esse homem aqui em 2 etapas, ele está demonstrando ali, tipifica uma caminhada cristã. De que você enxerga e você vai aperfeiçoando a sua visão até que você enxergue com
com perfeição. O aperfeiçoamento ele é diário, a busca por esse aperfeiçoamento ele é diário. A cura em 2 etapas não se deve à limitação do poder de Jesus. É pelo contrário, essa curiosa dinâmica de restauração gradual foi deliberadamente escolhida pelo servo para servir de símbolo da própria obra que estava realizando no povo judeu, especialmente nos discípulos, cujo processo de discernimento espiritual ainda acontecia lenta e progressivamente, com importantes avanços e incômodos recurso. E por fim, nessa viagem que Jesus estava fazendo com os discípulos aí na região de Tiro e Sidom, as pessoas falavam lá sobre Jesus, diziam sobre Jesus e cada um dizia uma coisa, mas Jesus ele se vira para os seus discípulos e pergunta: quem dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? Irmãos, a resposta para essa pergunta aqui talvez seja uma das mais bombásticas que a gente vai encontrar aqui. Porque traz uma verdade que para nós serve como âncora. Porque Pedro olha para ele e vai dizer assim: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. É categórico, é enfático, é visceral, é glorioso. Quem dizem que eu sou? Irmão, todo mundo dizia uma coisa de Jesus. E todo mundo podia dizer o que quisesse de Jesus. Afinal, Jesus passou com eles ali um breve momento. Mas quem responde que Jesus é o Cristo é quem anda com ele. Sabe o que isso me faz pensar? Que nós que andamos com Jesus, a obrigação de saber quem Jesus é a gente, irmão. Ah, pastor, mas isso é óbvio. Não é não. Por quê, irmãos? Já vou encerrar. Quando nós, no meio cristão, não temos uma clareza de quem Jesus é, aí o mundo começa a dizer quem Jesus é. Olha que problema. Pedro olha para Jesus e diz assim: Tu és o Cristo. Mas se a gente for olhar o texto corrido aí, a gente vai ver que as pessoas diziam outras coisas acerca de Jesus. É igual acontece hoje. Quem tem que dizer, irmão, quem tem que saber quem Jesus é e dizer de modo categórico quem Ele é, o que Ele veio fazer, é a sua igreja. Porque somos nós que andamos com Jesus. Não tem que ideologia nenhuma dizer assim: ah, porque eu acho que Jesus não faria isso. Ah, porque eu acho que Jesus é assim. Ah, porque eu acho que Jesus é assado. Jesus não tem que ser achado por ninguém não. Jesus, Ele é. E nós, irmãos, igreja do Senhor, é que representamos e quem devemos dizer ao mundo quem de fato Ele é. Não é também o que eu acho, não. Porque Jesus, irmão, ele não é uma peça abstrata que cada um interpreta de uma maneira. Jesus é uma pessoa, que isso fique claro. E como pessoa, ele tem personalidade, tem vontade, tem desejo, tem consciência. Porque coisa horrenda é quando eu vejo crente dizer: porque Jesus para mim é, para você não. Jesus é o que é. Irmão, todo mundo aqui conhece o pastor Jones, não conhece? Está ali sentado. Se você em casa não conhece, eu sinto muito por você. Se vocês que conhecem o pastor Jones, eu chego e falo assim: ó, o pastor Jones, ele é baixinho, gordinho assim, branco, cabeludo. Você vai falar: pastor Jones? Mas jamais. Eu conheço o pastor Jones. O cara é uma vara de arrancar caju. Por você conhecer o pastor Jones, a descrição é fidedigna da pessoa. Não tem isso de a irmã Isa chegar e falar: eu acho que pastor Jones é assim, assim, assim. Eu acho que ele tem um olho azul, eu acho que ele tem um olho verde. Aí as pessoas tratam Jesus assim, já repararam? Que tem essa conversa: ah, porque eu acho que Jesus é bom, porque eu acho que Jesus não faria, porque Jesus não tem esse discurso, porque eu acho. Eu não acho nada, irmão. Se alguém descreve um Jesus diferente do que se apresenta na palavra do Senhor, ele não conhece Jesus.
Essa é a verdade que eu queria deixar no nosso pensamento aqui hoje. Se alguém descreve um Jesus que não é o que a palavra dele descreve dele, para mim é nítido que ele não faz ideia de quem Jesus é, porque não tem condição de nós dois conhecermos a mesma pessoa e nós temos descrições totalmente diferentes da mesma pessoa. Não tem como. Jesus é o que é. E Pedro responde, usado pelo Espírito Santo: tu és o Cristo. De fato, Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, e é sobre quem não existe sombra de variação, irmão. Ele é perfeito, ele é quem ele é. E para encerrar, vocês perceberam aqui, só para a gente fazer um arremate do tema da nossa lição, que fala sobre Jesus ser servo. Observe que durante todo o texto, esses 2 capítulos que nós lemos ali, repetidas vezes Jesus teve a chance, ele teve a oportunidade de chamar a sardinha, né, para o lado assim, de se promover, de usar de autoridade, de se engrandecer, de puxar o brilho para ele. Ele podia, porque ele é filho de Deus, ele é o primogênito filho de Deus. Depois nós fomos feitos filhos por causa dele. Veja que toda a autoridade foi dada a ele. Veja que o poder de libertação, de cura, o poder sobre os espíritos, sobre o demônio, como nós vimos no texto, foi dado a ele. E mesmo assim o comportamento deste Jesus é de humildade, é de serviço, é de amor, é de compaixão, é de socorro. Porque em todo o tempo ele, que é o servo, estava buscando aliviar os fardos, trazer um jugo que é suave, um fardo que é leve, uma cura que é necessária, uma libertação para libertar uma alma oprimida, levar o evangelho para aqueles que ainda não conheciam a Deus. A preocupação de Jesus é servir para que todos sejam participantes dessa graça que de graça é oferecida. Que nós possamos fazer igual, que nós possamos imitar os servos e ser servos como ele foi, ser exemplos de amor, de humildade, de serviço, de desprendimento e sobretudo de busca por fazer a vontade daquele que nos chamou. Que Deus em Cristo os abençoe e que tenha misericórdia de nós, porque nós somos necessitados a cada dia desse Deus. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe, irmãos. Muito obrigado.